Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa escola de adoradores e hoje nós estamos entrando na nossa 7ª aula, metade do caminho já. Nós estamos entrando na nossa 7ª aula. Espero que você fique comigo, né? Que você aproveite esse momento para que Deus possa te ensinar coisas grandiosas, tá bom? Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre um pouco mais de organização de equipe, mas não da aula anterior, como nós falamos aqui, que é organizando a equipe musical, né? Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade, sobre responsabilidade quanto ao ensaio, o dirigente do culto, os cantores, os instrumentistas e o visual do grupo, né? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero que você compartilhe esse vídeo, né? Eu quero que você deixe aí o seu gostei, o que você achou de interessante, coloque nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por que a gente pede para você se inscrever no canal? Porque o algoritmo do YouTube ele vai entender que esse assunto ele é relevante. E como tem gente falando assim, poxa, eu não sabia, pastor, que tinha esse estudo, que tinha essa escola, poxa, me manda o link. Então, se você compartilhar, se você deixar o seu gostei, vai ajudar outras pessoas a conhecer esse material. Esse material foi preparado com muito carinho, com muito amor, para desenvolver cada vez mais as equipes de louvor de cada igreja, não só da minha igreja especificamente, mas de qualquer lugar, qualquer região, qualquer estado ou qualquer país que vocês possam estar me assistindo neste exato momento. Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje já quero deixar para você o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Já deixa a sua Bíblia aberta aí. A gente sempre tem a referência bíblica, sempre tem a mensagem do Senhor para nós. Então aqui 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, o texto diz assim: porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. O que significa isso, gente? Foi-nos dado uma glória. Que glória é essa? Foi dada a glória de Deus. Não para a gente acumular, não para a gente manter conosco, mas foi dada uma glória que excede para atingir outras pessoas. Então, através do louvor, a gente atinge outras pessoas. Né? Nós somos instruídos por Deus e a gente vai falar um pouco sobre essa aptidão musical aqui, né? As responsabilidades que nós devemos ter. Então já deixa aí anotado, eu estou aqui com a minha apostila. Gente, eu estou tendo alguns problemas aí para poder divulgar a apostila, mas orem por nós, orem para que esses problemas sejam resolvidos. Primeiro, o problema de edição, de outras coisas mais, porque tem alguns erros de sintaxe, uns erros de gramática aqui na apostila, e a gente foi corrigindo, e ainda precisa ser ajustado aí com a equipe que vai divulgar para vocês essa apostila gratuitamente, tá bom? Mas em breve ela vai estar disponível gratuitamente para todo mundo aí receber a sua apostila em PDF. Se quiser fazer uma cópia, não tem problema. Quiser divulgar para as pessoas na sua igreja, não tem problema algum. Eu não fico preocupado com isso, desde que a mensagem seja passada, seja levada adiante. Tá? Então anote aí nosso primeiro ponto aqui que vai aparecer para você, que é a responsabilidade quanto à equipe. Né? O que tem aqui de interessante nesse assunto? A responsabilidade quanto à equipe primeiro, a equipe precisa ser comunicativa, ela precisa integrar. Né? Então eu vou dar aqui os tópicos e você vai anotando, ou se quiser, você vai deixar printado essa parte, né? Que a responsabilidade quanto à equipe é integrar, equipar, treinar, formar, cumprir, ser exemplo em tudo aquilo que ensina. E isso é muito sério, pessoal, muito sério. O que é integrar? Integrar é você participar com os outros.
é você estar junto, é você ser participativo com as outras pessoas, é você ter acesso às outras pessoas na questão de intimidade. Não intimidade de saber da vida dos outros, não é nada disso, pessoal. Mas a intimidade de você se relacionar com aquela pessoa, você ter um envolvimento com aquela pessoa. E aí é importante você perceber, né, que a pessoa não tem que saber da vida do outro e tal, tudo mais, mas ela tem que estar integrada na equipe, ela tem que estar inteirada nos assuntos da equipe e tudo mais. Ela precisa também aprender a questão de equipamento, com que equipamento ela está trabalhando, né? Se a pessoa ela é musicista, né, um músico, toca algum instrumento, ela precisa estar inteirada no equipamento que ela está utilizando, o que falta para aquele equipamento ser melhor desenvolvido, ser melhor trabalhado, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo aqui, um violão, por exemplo, né, pessoal? A pessoa ela toca, mas não é só tocar, ela precisa saber se precisa ajustar as cordas, ou seja, trocar as cordas, se o violão está empenado, e uma série de outras coisas, se aqueles equipamentos que estão no violão precisam ser trocados e outras coisas mais, né? Estou dando só um exemplo. Treinar, né, treinar o pessoal que está chegando, aprimorar o pessoal que está ingressando na equipe, e isso é muito importante, né? Eu tenho esse cuidado aqui, eu tenho uma equipe que já é formada há muitos anos, está entrando outros integrantes, e nós temos que ter essa preocupação de ajudá-los a aprimorar o que eles têm, ajudar a aprimorar o que eles já sabem, né? Nós já temos um nível, né, que já alcançamos, mas nós precisamos trazer essas outras pessoas a alcançar um nível também de excelência, de qualidade. Então, esse é o treinamento, tanto musical quanto espiritual. Isso é fundamental. E também a formar outros, né? Então, essas pessoas que estão integrando, elas também precisam ter essa responsabilidade de formar outras pessoas, né? De cuidar de outras pessoas. A gente chama de discipular, né? E cumprir o compromisso dela, né? Por exemplo, eu fui designado para tal dia, tal horário, eu tenho que estar aqui no meu compromisso, tenho que ser responsável, eu tenho que estar aqui presente, eu tenho que dar satisfação e uma série de outras coisas mais, né? Ser exemplo em tudo aquilo que ensina. Então não adianta eu falar uma coisa e eu não pratico aquilo. Tá? Então isso fica como se fosse duas vozes, duas coisas assim. Eu faço uma coisa que não condiz com aquilo que eu falo. Isso é muito sério, pessoal. Tem muita gente que vive a vida dessa maneira. Tem muita gente que age de uma forma, mas fala outra coisa. E isso é muito prejudicial. Isso atrapalha demais o andamento da equipe. Isso atrapalha demais até o pessoal que está ali em volta. Não só na equipe, atrapalha demais as outras pessoas. E isso é muito sério. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Então, ser o exemplo em tudo aquilo que ensina. A gente precisa ser exemplo de tudo aquilo que a gente está fazendo. Tudo aquilo que a gente está declarando, a gente precisa ser exemplo daquilo que a gente está declarando, né? E quanto, a gente vai entrar num outro tópico aqui agora, quanto ao ensaio, né? Quanto ao ensaio, olha só, gente, eu quero que você anote esses tópicos aqui, porque isso aqui é muito importante para vocês mostrarem até para a equipe de vocês, tá? Quanto ao ensaio, cumprir o horário, ter local próprio, equipamentos em ordem, ter uma relação de músicas, né, já definidas, já pré-definidas, definir temas, tonalidades e dinâmica, conhecer as músicas, abrir sempre com oração e texto, instrumentos e vozes separados, instrumentos e vozes juntos, de preferência com microfones, cuidar da ordem do ensaio. Então, quanto ao ensaio, pessoal, cumprir o horário. Tem muita gente que não cumpre o horário. E eu não falo o horário do culto, eu falo o horário do ensaio. A pessoa ela está comprometida com aquilo, ela precisa cumprir o horário dos ensaios. Precisa estar presente, precisa participar, porque é ali que a gente vai organizar, que a gente vai, né, ajustar, ou tirar, ou colocar, ou acrescentar. Isso é muito importante. Ter o local próprio, né? O que é ter o local próprio? É você chegar, por exemplo, a igreja, ela não tem um local, um espaço para os ensaios. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um dia
um horário específico que dê para todos ali os integrantes participarem junto comigo, né? Participar do ensaio. Eu vou entrar na igreja, vou participar na própria igreja mesmo. Isso é resolvido. Isso é muito fácil de se resolver. Equipamentos em ordem. O que é equipamentos em ordem? Se você é um guitarrista, você vai deixar o seu equipamento em ordem. Você vai deixar o seu equipamento no lugar, organizado. Usou, terminou de usar, guarda, deixa tudo organizado. Deixa tudo da maneira correta. Se você é baterista, deixa os equipamentos organizados. Se você canta, pega o seu microfone, tudo de fio, enrola o fio direitinho, né? Bota no lugar organizado. Tudo tem que ser organizado, gente, né? Para a gente mostrar para os outros que a gente respeita aquilo que a gente faz. A gente tem compromisso com aquilo, né? Ter uma relação de músicas, você que é cantor, já vem com a sua relação. Não para o ensaio que vai... por exemplo, eu penso da seguinte maneira. Você já tem uma relação, você já envia para o responsável do louvor. O responsável do louvor, ele vai, então eu vou separar essa aqui para você, essa aqui para você. E ele manda para você e manda automaticamente para a equipe inteira. Nós vamos ensaiar essa e tal. E no dia do ensaio, já está pronto com aquilo. Já está preparado. Já está disposto a fazer aquilo com excelência. Definir temas e tonalidades. Como assim o tema? A gente vai contar hoje sobre rendição. Então o tema do louvor vai ser sobre rendição. Então as músicas vão falar sobre se render ao Senhor. Vão falar sobre rendição total a Deus. Compromisso com Deus. Então você definiu o tema, agora você vai definir a tonalidade das músicas, qual vai ser as músicas lentas, qual vai ser as músicas rápidas, se as músicas rápidas vão começar, ou se elas vão ficar sempre no meio. Isso é definir tudo, preparar tudo. Conhecer as músicas, não é só o solista que tem que conhecer os músicos, mas toda a equipe precisa conhecer as músicas. Precisa estar inteirada nas músicas, né? Abrir sempre com oração e texto. O que é isso? Seus ensaios precisam ter espiritualidade. Seus ensaios, você está ali ensaiando, mas você tem um compromisso com Deus, né? A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios, deixa aí anotado para você, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. O que significa isso? Tendo nós o mesmo espírito de fé. Tem que ter o lado espiritual. A equipe precisa estar ligada no mesmo espírito de Deus. O mesmo espírito de fé. Porque é assim que nós vamos crer naquilo que estamos declarando no ato profético da palavra. E nós vamos declarar isso em ato profético à igreja. As pessoas vão receber a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, é exatamente isso. Tendo o mesmo Espírito de Deus. O ambiente ele precisa ser visitado pelo Senhor. O ensaio precisa ser visitado pelo Senhor. Instrumentos e vozes separados. Aqui já eu entro num assunto que o maestro ele fala muito conosco. Ter um ensaio das vozes separado para timbrar as vozes, para que o som seja mais uníssono, seja mais homogêneo, né? Que o som seja mais ligado. E depois que tem um ensaio da equipe vocal, né? A equipe vocal faz os seus ensaios ali, timbrou as vozes, aí você faz uma separação também, ensaio com a equipe num campo instrumental, a equipe vai ensaiar um instrumento, sempre com uma voz guia, eu sempre peço isso, né? Deixo uma voz guia para ajudar os músicos também a manter a sequência da música. Isso é importante. E depois junta as equipes, tanto a equipe vocal como a equipe instrumental, para passar o som junto, para ver se está timbrando, para ver se não tem nenhum ruído, uma coisa que esteja atrapalhando, uma coisa que incomode. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Então a gente separa, faz um ensaio das vozes, um ensaio. E eu sempre faço assim, gente. O ensaio das vozes eu acho que é o mais assim, complicado na questão de você organizar as vozes. O instrumento é muito fácil, né? Se os músicos tiraram a música, é muito fácil ali na hora
resolverem essa questão. Mas as vozes você requer um certo tempo. Então eu peço que você nunca marque o ensaio no mesmo horário, tanto de voz como de instrumento. O que você pode fazer? Tem um ensaio geral, que é todo mundo, e tem um ensaio vocal. O instrumento, por exemplo, em dia de culto, você chega com a equipe, ó pessoal, no domingo que vem nós vamos ensaiar isso. Aí você já passa com a equipe e tal. E as vozes você passa separado. Tira um dia, separa as vozes, canta. E no ensaio geral, geralmente as igrejas ensaiam no sábado. Aí você vai lá no sábado, no ensaio geral, todo mundo ensaiando junto. Tirou as músicas, fez tudo direitinho, ficou bonito. Pronto. Chega no domingo, vai estar todo mundo confortável para fazer. Todo mundo vai estar tranquilo para realizar o trabalho que tem que ser feito. Aí aqui, na sequência do ensaio, né, das vozes com a equipe dos músicos, né, dos instrumentistas, quando for ensaiar a equipe geral, coloque todo mundo que canta, que vai usar a voz, né, o pessoal do vocal, canta com microfone, vê se está timbrando com o microfone, organiza. Sabe por quê, gente? Porque aí você vai poder até trabalhar com técnico, se a sua igreja tem técnico. Se não tiver, é aquela pessoa que mexe no som, que ele vai poder timbrar, organizar o som, vai poder organizar a sonoridade daquele equipamento, junto com a sua voz, porque cada um tem uma voz diferente, então precisa equalizar da maneira com que está aquela voz. Se tem equipamento para isso, dá para equalizar, dá para fazer. E cuidar da ordem do ensaio. Como eu falei aqui, né? É você ser organizado na questão. Vai ter a música lenta, que vai falar sobre rendição assim, vai estar assim, 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 assim. Depois vem essa música de rendição agitada, depois logo na sequência essa que fala sobre compromisso, sobre intimidade com Deus, de você estar prostrado ao Senhor. Depois vai entrar essa lenta. Isso é cuidar da ordem do ensaio. O ensaio precisa ter começo, meio e fim, né, gente? E o dirigente do culto, né? Próximo tópico aqui, dirigente do culto. O talento musical alinhado à unção e inspiração. Então, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que está de frente, né? Por que ele está de frente? Porque ele tem alinhado a vida espiritual com a vida musical. A unção que ele tem, ele consegue transmitir essa unção na área musical. Então a pessoa ela está apta para fazer esse trabalho de liderar, né? Liderar a equipe de louvor, de estar de frente da equipe de louvor. E isso não é só questão, pessoal, da pessoa cantar bem. A pessoa ela precisa ter a vida espiritual, porque é isso que vai desenvolver o talento dela, vai desenvolver o canto dela, né? A ministração dela. Ela precisa ter a inspiração divina, ela precisa ter a inspiração de Deus. Boa comunicação, aí eu já entro um pouco na minha área, que é a oratória. Boa comunicação, falar corretamente, sabe? Você precisa falar um pouco mais pausado, não é tão pausado, né, gente? A pessoa fala, aí ela... Então, pessoal, nós estamos... Não é isso. Mas a pessoa precisa ter dinâmica na fala. Ela precisa fazer com que os outros compreendam o que ela está dizendo. Isso é o campo da oratória, né? E até indico para vocês que estão de frente, façam um curso de oratória. Às vezes tem vários cursos de oratória gratuito, vai lá, faça. Pelo menos queira se inteirar pelo assunto sobre oratória. Isso vai ajudar muito, vai capacitar muito você a fazer um trabalho com excelência, a fazer uma coisa mais bem feita, que é a boa comunicação. O que as pessoas precisam hoje em dia é de uma boa comunicação. Elas precisam entender o que está sendo passado do louvor. Elas precisam entender o que você está enviando para elas, como ali no tema das canções, o que você está enviando da palavra de Deus para elas. Elas precisam compreender, né? E evitar falar muito. Gente,
Isso aqui é até interessante, né? Porque às vezes o ministro de louvor, ele tá lá de frente e ele tá falando, e a música ficou para trás, gente. Ficou para trás, né? Eu gosto muito de um pregador que fala assim: você tem que lembrar que você não é um pregador da noite, que já tem um pregador da noite. Você é o cara que está ali para ministrar a música, para adorar a Deus, para fazer a igreja ficar engajada na adoração. Então, evitar falar muito. Você não é o pregador da noite, né? Você não é a pessoa que vai pregar, a não ser que você pregue, né? Você vai pregar, aí é outra história. Mas se você não é o pregador, tem outra pessoa que vai pregar, gente. Só esteja focado naquilo que você tem que fazer, que é enviar a mensagem cantada para as pessoas, né? Entrosamento com os instrumentos e os cantores. Você precisa ter, às vezes, uma linguagem com cantor, uma linguagem com os instrumentistas, né? Eu geralmente, quando eu peço para terminar a música, eu levanto a minha mão e fecho o punho assim, ó, encerro as mãos assim, fecho para a banda saber que eu quero terminar, que eu quero encerrar, ou quando eu quero que venha com um riff, ou venha com um efeito lá, venha com um solo, né, melhor dizendo, eu levanto a mão, faço assim, ó, e tal, e começo a falar com a igreja, aí o pessoal vem, entendeu? Eles sempre fazem um riff do refrão. E isso é muito interessante, porque isso ajuda. Ou às vezes eu já estou falando uma frase antecipada, da onde eu vou voltar na música. Isso é importante. Estabelecer um entrosamento, uma comunicação com a equipe de louvor, né? Até para o back também entrar junto com você, até para o back ajudar você, trabalhar junto. Isso é muito importante, gente. Os cantores, anota isso daí. Os cantores, a importância da disciplina ao cantar em grupo. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. O que é ser disciplinado? Eu procuro, se eu estou no back, eu procuro estar do lado da pessoa que está do meu lado. Eu procuro me encaixar no timbre ali. Os dois procuram se encaixar no timbre. Fazer um timbre que seja interessante para o grupo ali. Para o pessoal que está fazendo o trabalho junto. Não é a minha voz que tem que sobressair, não é a voz de outro que tem que sobressair. Não, é uma voz em uníssono. Todo mundo junto, ou dividido, né? Pode ser dividido as vozes aí, não tem problema. Mas que seja algo agradável. Que seja algo que possa transmitir a mensagem. Eu sempre falo isso aqui, né? Uma mensagem sem os ruídos. Que atrapalha a gente. Atrapalha. Quando a gente coloca muitas coisas nossas, sabe? Atrapalha. Só atrapalha. Só traz prejuízo. Só traz dor de cabeça. Não é legal. Não é legal. Então, a importância da disciplina ao cantar em grupo. Você tem que ser disciplinado. Desenvolvido. Quando você está cantando solo, você vai se soltar mais. Você vai ter mais liberdade. Mas quando você está cantando com o grupo, né? No back lá. Ou às vezes é uma canção que está todo mundo cantando junto. Você tem que ser disciplinado. O objetivo é a igreja, sempre, pessoal. O objetivo é sempre a igreja. Cantar de maneira a dar suporte à voz do dirigente. Por exemplo, estou no back. Eu sinto que o meu dirigente ali está fazendo um esforço muito grande. Eu quero dar um conforto para ele. Então, o back vai vir com a voz um pouquinho mais para frente, mas sem atropelar. Isso só se alcança de que maneira? Ensaio, pessoal. Ensaio. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Como eu falei aqui, 2 Coríntios 4:13. Tendo nós o mesmo espírito de fé. Não dá para ser diferente. Ensaio, tem que ser. A disciplina vem com os ensaios, com a organização. Eu vou me organizando. Para quê? Para que, por exemplo, quando eu estiver de frente, o pessoal que está atrás ali, fazendo o back, o chão, né, a segurança, possa também me ajudar. E assim vice-versa, quando eu estiver lá, ajudar a fortalecer aquela pessoa que está de frente, né? Vamos avançar. Respeitar os arranjos pré-elaborados.
né? Aí você precisa respeitar os arranjos. Respeitar os arranjos. Aí você, né, você tá lá cantando, tá ministrando, aí de repente você cria uma outra coisa que os músicos não fizeram isso nos ensaios, você não fez isso nos ensaios. E aí como é que você vai fazer, gente? Aí a igreja também não sabe o que está acontecendo, não sabe o que você está fazendo, os músicos não sabem, aí desanda tudo. Então respeita aquilo que foi ensaiado, aquilo que foi trabalhado em conjunto, aquilo que vocês planejaram juntos, respeite isso. É lógico, gente, que pode existir o espontâneo, mas eu gosto até de pensar assim, um espontâneo organizado, né? Que quando termina a música, quando termina aquela parte que todo mundo fez direitinho, aí eles vão ficar repetindo ali, às vezes, um interlúdio assim, entre o refrão ou a ponte, e aí vão ficar ali repetindo. Ali você pode ter mais liberdade, né? Vai ter mais liberdade para você criar, mas isso os músicos já estão cientes, já estão sabendo, porque isso já foi acordado, lá no ensaio. Isso já foi acordado no ensaio. Então isso é muito fácil de se resolver. Isso é muito fácil de se trabalhar. E aí a gente continua aqui, né? Manter uma postura adequada à responsabilidade deste serviço. O que é manter a postura adequada? É você ter postura no altar, gente. Tem gente que fica olhando para cima, olha para o outro lado, olha para o outro. Não, tenha postura. Sabe, seja organizado. Tá lá a equipe lá organizadinha, você tá olhando para um lado, olhando para o outro, pensando na morte da bezerra. Não, gente, a gente precisa ter postura no altar. Responsabilidade com o serviço que a gente está fazendo, com o serviço que a gente está exercendo ali na hora. Isso é muito sério, pessoal, muito sério. Aí a gente falou dos cantores e os instrumentistas. Anotem aí, instrumentistas. Conhecer a função do seu instrumento, explorá-lo ao máximo. Se eu sou um tecladista, eu tenho que conhecer o instrumento. Tenho que conhecer. Tenho que saber o que aquele instrumento é capaz de fazer. Eu tenho que aprimorar isso. Se eu sou um baterista, cara, eu preciso saber todos os detalhes desse equipamento. Se o equipamento está sendo microfonado, por exemplo, a bateria, se ela é microfonada, eu preciso saber que equipamento, que microfone é bom para esse tipo de pele e tal. Eu preciso saber de tudo isso. Eu preciso estar inteirado no meu equipamento, no meu instrumento, porque isso vai ajudar o técnico de áudio, isso vai ajudar a igreja, para o som ser melhor, gente. Tudo isso aqui é pensado para que tudo flua da maneira mais orgânica, mais natural possível. O ensaio é para isso. Mas me deixar meio travado. Não vai te deixar travado, vai te deixar mais livre. É ao contrário, ensaio nunca deixa ninguém travado, pessoal. Ensaio nunca me travou, pelo contrário, ensaio sempre me deixou mais livre, mais solto para fazer as coisas. Então o músico, ele precisa conhecer a função do instrumento, ele precisa explorar. Se, por exemplo, vou dar o exemplo da bateria, se a pele porosa vai ser suficiente para aquele ambiente, se não, tem que ser uma pele, né, diferente. Você tem que criar, botar tem que ser uma bateria diferente. Aí isso até na hora que você vai comprar equipamento, até na hora que você vai escolher o equipamento, se o equipamento é bom para esse tipo de ambiente, se não é bom. Tem uma série de coisas, pessoal, que a gente precisa analisar, né? Os instrumentistas precisam analisar. Respeitar os arranjos, aqui é a mesma coisa para os cantores, né? É para os instrumentistas. Não inventa, meu amigo, minha irmã, não inventa moda. Não cria em cima de uma coisa que o músico, que o cantor não está esperando. Aí tu derruba o cara, derruba aí do cavalo, vai você e ele, ladeira abaixo. Não, quer inventar? Faça isso no ensaio. Cria no ensaio. Ensaiem junto, vai lá, criou. Opa, dá para fazer isso? Vamos fazer. Para a igreja é novidade, mas vocês vão estar mais confortáveis para fazer. Isso é muito importante, gente. Aprofundar o entrosamento com os demais. Isso só acontece com o ensaio. Observar seriamente o volume do instrumento. Eu vou deixar o tópico todo aqui, você anota aí, tá?
observar seriamente o volume do instrumento, tocar bem ao mesmo tempo ministrar participantemente. O que significa isso? O músico ele não só tem que tocar, ele tem que sentir aquilo que ele está ministrando, o que está sendo ministrado. Participe, preste atenção na canção, preste atenção não só no arranjo da canção, mas preste atenção na história da canção, naquilo que a canção está declarando para a igreja, está declarando para você também. Né? Tocar bem, né? Eu já falei, não viajar com seu instrumento. Misericórdia, aí tá lá criando várias coisas. Não viaja, pessoal. Não sai do foco. O objetivo é entregar uma adoração ao Senhor. O objetivo é oferecer o melhor louvor ao Senhor e a igreja participar junto. Postura condizente com a responsabilidade de ministrar ao Senhor e a igreja. Tem que ter postura, a mesma coisa dos cantores, adequar as músicas e os arranjos de acordo com o local onde será realizada a ministração. Você não pode pensar só em você, tem que pensar no grupo, tem que adequar a igreja, tem que pensar na igreja, no corpo. Isso é muito sério, pessoal, muito sério. Visual do grupo, vestir-se, né, o próximo tópico, né, vestir-se com moderação, de modo adequado ao ambiente. Evitar roupas de cores chamativas, evitar roupas justas que marquem o corpo, evitar roupas transparentes e decotes exagerados. Gente, acho que isso aqui não precisa nem se falar muito, né, pessoal? A maioria das igrejas tem uma dificuldade, não vou ser sincero, né, com as mulheres, mas hoje em dia não é nem as mulheres, a dificuldade é com os homens. Umas roupas assim, nada a ver, pessoal. Nada a ver mesmo. Que deixa a gente constrangido, deixa as moças constrangidas. Poxa, então se avalie, vê o que você está fazendo. Vê e corrija isso o mais rápido possível. Corrija para que isso não venha atrapalhar você, não venha atrapalhar os seus irmãos. Sabe, não venha escandalizar as meninas, as mulheres. Pelo amor de Jesus, gente, não tem como uma mulher que vai subir, não é nem subir, cara, é ir para a igreja com decote, decotão, sabe? Você quer mostrar o quê para quem? Ainda mais se uma mulher, ela é solteira, aí ela bota umas roupas assim, para quê? Cara, se alguém vai se interessar por você, não é pelo seu decote, não é pela roupa apertada, não é pelo jeito que você tá se vestindo, mas é pela conversa, sabe? Porque te achou bonita de verdade, não por causa da sua roupa, mas porque te achou bonita de verdade. Vai te olhar no rosto, vai ver a sua beleza, sabe? Vai te valorizar. Não precisa você tentar se valorizar pela roupa. Não precisa, pessoal, não precisa. Então, tenha um cuidado, uma moderação. Né? Aqui eu falei com o pessoal, a gente deixou bem ajustado a questão de roupa. Né? A gente tem esse costume de não colocar uma roupa extravagante, por quê? Para não evidenciar a gente ali. Não é a gente que tem que aparecer, mas o Senhor. Então, na maioria das vezes eu vejo o meu pessoal aqui usando preto ou branco, né? Fica muito mais homogêneo o ambiente do grupo, né? Fica muito mais homogêneo ali no palco. Funciona muito bem, porque evita com que as pessoas se concentrem só em uma pessoa, né? Elas consigam olhar o todo, consigam olhar o conjunto. Isso é muito legal, pessoal. Então é evitar roupas que vão denegrir a tua imagem, que vão humilhar você. Não há necessidade disso, né? Não há necessidade. E atividade musical, e aqui a gente parte para o encerramento, né? Atividade musical é definir o repertório que tenha base e conteúdo bíblico. Acho que isso aqui, gente, não preciso nem me aprofundar muito nisso. Tem que ter base bíblica, né? Eu estava conversando com um pessoal, tem que ter algo que aponte para a Bíblia, que aponte para o concerto, que aponte para o Senhor, né? A gente tem que apontar sempre para o Senhor. E apontar sempre para o Senhor é a palavra de Deus. Ela vai sempre apontar ao Senhor, né? Ela vai sempre corrigir as nossas falhas. Ela vai sempre nos ajustar. Então a gente precisa apontar para o Senhor. A música precisa ter base bíblica. As pessoas precisam ouvir a palavra. É a palavra que liberta.
Então, do que adianta eu não cantar a palavra para esperar uma palavra? Isso não funciona, gente. Tudo tem que ser entrelaçado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que importa. Cantar e tocar da maneira certa. Isso aqui, gente, esse aqui, anota esse tópico, atividade musical. Cantar e tocar da maneira certa. O que é cantar e tocar da maneira certa, pessoal? É você não inventar moda, você tá no Espírito. O Espírito, para mim, gente, ele é organizado. Não é bagunceiro. Eu não creio em um Deus bagunceiro. Eu não creio em um Deus que faz as coisas assim, bum, 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 bum. Eu creio em um Deus que faz as coisas na hora certa. Porque eu vejo esse padrão de Deus na criação. No primeiro dia, Deus criou a luz e foi. Tudo no seu devido lugar, uma organização, um padrão, gente. Um padrão. Então eu vejo que o Deus que eu sirvo, ele é extremamente organizado. E ele espera que eu seja organizado também. Ele espera que eu faça as coisas com ordem e decência. Então eu não creio num espírito que não é organizado. Eu creio num espírito que vai entrar em mim e vai me organizar. Vai fazer com que eu faça as coisas da maneira que Deus deseja, organizada. Para as pessoas pode até parecer um espontâneo, mas você vai perceber que vai fluir de uma maneira organizada. Não vou saber explicar muito bem isso, gente, mas eu espero que você entenda. Deus, ele vai entrar no ambiente e vai organizar o ambiente. Ele não vai bagunçar o ambiente. Ele não vai fazer você não entender nada, você ficar olhando para o lado, para o outro, sem saber o que você está fazendo, sem saber o que está acontecendo. Não, eu creio num Deus que entra no ambiente e que organiza, que transforma. Dedicar-se ao estudo de música. Gente, um músico de verdade, ele estuda música. Um médico, ele estuda a medicina. Um advogado, ele estuda o campo jurídico, a advocacia. Né? O juiz, né? O campo jurídico. Tudo isso, gente. Se os outros fazem as suas funções com excelência porque se aplicam naquilo, é claro que você vai encontrar uns meia boca por aí, né? Acontece em qualquer lugar, qualquer família. Mas você também vai encontrar pessoas ali que fazem com excelência. Mesma coisa músico. Aí pessoas veem um músico top, tocando daquela maneira. Mas por quê? Porque o cara se dedica, estuda, se esforça. Ele procurou investir nele, procurou investir em equipamento, procurou investir em estudo, em curso, em se aprimorar, em crescer. Tem que ter esse desenvolvimento. Dedicar-se ao estudo. Para quê? Aí agora eu volto para a Bíblia, gente. Você leu aqui comigo, 2 Coríntios 4:13. Tendo nós o mesmo espírito de fé. Então Deus, ele vem na nossa vida, irmãos, organizando a gente, e a gente vai organizando a nossa vida e a gente vai aprimorando. Para quê? Para a gente falar a mesma linguagem de Deus. Deus é perfeito. Então como é que eu vou alcançar a perfeição de Deus? Eu, por mim mesmo, não vou alcançar. Mas o Espírito dentro de mim vai me fazer alcançar essa perfeição, porque o Espírito é perfeito. Então ele vai me fazer querer estudar, querer fazer uma coisa melhor para Deus, porque é para Deus, não é para mim. Posso dizer uma coisa séria que muita gente confunde, não é para a igreja, pessoal. Vai acabar esse negócio de igreja, vai só ter um lugar que você vai estar em um ambiente de uma pessoa, que é de Deus. Deus é que vai ser adorado pro resto da vida. Não vai ter pessoas. Nós vamos servir a Deus. Então tem muita gente tentando servir a igreja. Não, sirva a Deus em primeiro lugar. Sirva ao Senhor. Pense que o Senhor está sentado ali na fila do banco, ouvindo você cantar, ouvindo você ministrar. E aí quando ele vê que você não se dedica, que você não aprimora, que você não procura fazer algo melhor para ele, poxa, ele fica triste, decepcionado. Porque você não está procurando alcançá-lo. Você não está procurando estar mais perto dele. Para quê? Conforme está escrito, eu crio. Então quando eu me aproximo de Deus, tenho o mesmo espírito dele, eu posso profetizar, eu posso falar, e eu posso enviar a presença de Deus para outras pessoas são curadas, outras pessoas são restauradas, outras pessoas são avivadas, são libertas, são transformadas pelo poder de Deus.
Então isso é sério, pessoal. Peguem todos esses tópicos, reveja o conceito. Isso é responsabilidade quanto à equipe. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Isso vem da onde? Da aptidão musical. Responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade naquilo que você faz, naquilo que você está realizando. Não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito. Aprimore seus conhecimentos, estude, pratique. Ah, não tenho recurso, mas aí você pode pegar a telinha do seu celular, sentar lá e tentar estudar. No YouTube tem, em vários outros canais tem. Você encontra material para você trabalhar para você aprimorar seus estudos, seus ensinamentos. Então aprimore para que você tenha o mesmo Espírito do Senhor. Para que você tenha a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma ligação com Deus. Você tenha a ligação com Deus e tenha o mesmo sentimento de Deus para com as pessoas. Então aprimore, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu vou ficando por aqui, pessoal, na nossa 7ª aula. Hoje foi algo muito importante, que nós estamos falando sobre coisas mais técnicas, mais objetivas. Então, estude, pratique isso. Em breve nós vamos estar falando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da história da minha igreja, vamos falar como começou o louvor na minha igreja, e tudo isso mais pra frente. Mas eu espero que você esteja comigo. É a 7ª aula. Não esmoreça na fé. Não abandone a carreira. Vamos para cima. Vamos com tudo. Vamos crescer. Vamos vencer. E Deus quer nos usar tremendamente. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Não se esqueça também de entrar no meu Instagram. Entra no meu Instagram, Mateus Lima PR. Que lá eu tenho também o Caminho da Adoração, que tem sido tremendo. O Caminho da Adoração, toda segunda-feira, um episódio novo para você, tá bom? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça e até a próxima, pessoal.